Boa noite! Boa noite! Começando a nossa live de segunda na terça, hoje, uma semana diferente, né? Semana de Ano Novo, né? Ano Novo no calendário Maia, começando um novo ano, um novo ciclo, uma energia bem poderosa, potente, de transformação, de cura, de renascimento. E tá muito forte essa energia, tô sentindo, acho que vocês também podem estar sentindo essa mesma energia. Quero trazer hoje um insight bem especial, bem importante. Eu só tô procurando ele aqui, onde é que ele tá? Achei. E esse insight ele vai fazer muito sentido com o que a gente vai olhar hoje, né? Com o que a gente vai falar hoje. Tá super relacionado ao equilíbrio emocional, né? Eu tô enviando aqui para algumas pessoas a nossa live. Se você sentir de compartilhar também com outras pessoas, pode encaminhar através do aviãozinho que fica abaixo da live ali. Só vou fazer esses encaminhamentos aqui e a gente já vai começar. Vamos lá, vamos lá. Oi, gente, boa noite. Tava enviando aqui para as pessoas, não tava vendo quem estava entrando. A nossa live de segunda-feira então ficou para hoje, né? E o tema que nós vamos falar hoje é muito importante, né? A gente vai falar sobre equilíbrio emocional, né? Esse é um sonho nosso. Oi, Lidi. Oi, Gabi. Oi, Cé. Oi, Mana. Oi, Pati. Oi, Adriano, tudo bom? Oi, amor. Oi, Paula. Quem aí não sonha, né? Em ter uma vida mais equilibrada, em conseguir, né, fazer um processo assim mais leve com relação às emoções, né? A gente está sempre nessa busca, nesse desafio. E a minha grande busca, ela foi exatamente sobre isso, né? Quando eu comecei a buscar soluções para os meus problemas, a minha maior dificuldade e o que eu mais buscava era equilíbrio emocional. Era como eu enxergava que tudo seria resolvido para mim, porque eu vivia numa montanha russa, né? Até dei exemplo, não lembro agora se foi na aula ou se foi na live, sobre a montanha russa. A gente entra na montanha russa e a gente não sai mais dela, né? A nossa vida, principalmente mulher, né, que é muito mais emocional, as mulheres, né, são muito mais o feminino aguçado, e o feminino ele está relacionado com o emocional. Então a gente está muito conectada com essa montanha russa de emoções, de sentimentos. Faltou a Penélope. Não entendi, Séries. Só para te dizer. Gostei da calça. Séries me deu uma calça. Já estou usando a calça. Bem quentinha, né? Hoje tá muito frio aqui. Já tô fazendo live com a calça nova. E com o cachecol novo também, né? Aproveitando todos os presentes. Vamos lá, vamos voltar pro tema. Nós mulheres temos mais o feminino aguçado, né? O nosso feminino ele já está muito mais conectado, então as emoções elas estão muito mais fluídas. Só que muitas vezes a gente não está equilibrando o masculino com o feminino, né? Esse equilíbrio desses dois polos que eles fazem parte da nossa energia, do nosso cérebro, Tá, eu não lembro da Penélope Séries, eu não sei, mas eu entendi, tá? Agora eu entendi.
Eu tô meio lenta pra piada. Tá ruim o negócio aqui, tá ruim. Quando nós não temos a nossa energia alinhada, né, os nossos polos feminino e masculino, a gente tende, principalmente as mulheres, a ir mais pro feminino, né? E esse feminino, ele tá conectado com as emoções. Eu trouxe essa frase aqui e vocês, ao longo da live aqui, vocês vão entender e vai fazer muito sentido isso. Eu já trouxe ela outras vezes, mas ela é muito forte e é muito importante a gente ficar relembrando ela, né, a importância dela. Oiê! Hoje nós vamos entrar nos 5 fundamentos do equilíbrio emocional, que eu conheci esses 5 fundamentos e eles fazem parte do meu estilo de vida hoje. E algumas pessoas que estão aqui na live, algumas alunas, também têm isso dentro do seu estilo de vida, então elas provavelmente vão compartilhar sobre isso também. Mas se vocês sentirem de compartilhar com mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a esses 5 fundamentos nessa aula, e coloquem aqui no aviãozinho, cliquem ali e enviem para mais pessoas, para mais mães, para mais mulheres, que elas possam ter acesso a essas informações. Oi, Ana. Oi, Thaís. Para que a gente possa expandir cada vez mais essas informações. Essa questão do equilíbrio emocional, ela sempre foi uma busca minha. A minha vida era, entrei na montanha-russa e ali eu fiquei por muitos e muitos anos, entre altos e baixos, e eu não conseguia descer daquela montanha-russa, não conseguia sair do carrinho da montanha-russa. E muitas vezes a gente vive assim. A gente tem muita dificuldade de entender que a gente está dentro daquele carrinho e qual é o momento que a gente consegue parar para sair dele. Né? Então, eu vou ler aqui essa frase que vocês já devem ter lido. Né? Se você quer saber como foi o seu passado, olhe para o que você é hoje. Se você quer saber como será o seu futuro, olhe para o que você está fazendo agora. O que nós temos hoje é o presente, é o dia de hoje. Tudo que passou criou o dia de hoje. E tudo que vai vir será criado pelo dia de hoje. Então, se nós não estivermos se dando conta que a gente está dentro daquele carrinho, oiê! Se a gente não se dá conta que a gente está dentro do carrinho, andando dentro daquela montanha-russa, a gente não vai conseguir sair dele. Porque o que eu estou vivendo no dia de hoje é o que vai acontecer no dia de amanhã. Se eu estou no carrinho, na montanha-russa, e nem percebo que eu estou lá, eu simplesmente vou, não sei como sair de lá, muitas vezes, o dia de amanhã ele vai continuar na montanha-russa. Eu não vou conseguir sair da montanha-russa. Mas quando eu começo a perceber que o meu dia de hoje, ele é responsável por tudo que existe, e tudo que passou, e tudo que vai acontecer, eu começo, opa, peraí, eu quero entender como é que eu faço para descer desse carrinho. Como é que eu faço para sair desse carrinho? Né? É legal a montanha-russa, dar uma volta ali, sentir aquela emoção da montanha-russa, mas viver todos os dias na montanha-russa não é legal. Né? Quando tudo o que se torna, digamos que contínuo, a gente acaba simplesmente esgotando aquilo. Né? Então, equilíbrio emocional é isso. Às vezes eu me permitir entrar no carrinho da montanha-russa e dar uma volta e dar uma extravasada, né? Mas muitas vezes eu não quero estar no carrinho, eu quero estar calma, eu quero estar tranquila e eu quero poder tomar uma decisão sem estar no meio de uma descida da montanha-russa e ali não conseguir raciocinar direito, não conseguir pensar, não conseguir tomar uma boa decisão para a minha vida. Né? E era isso que acontecia comigo constantemente, porque eu estava na montanha-russa e aconteciam situações na minha vida que eu estava na descida lá da montanha-russa ou na subida ou em alguma curva dentro daquele carrinho e eu não conseguia parar para entender o que estava acontecendo
e qual era a melhor decisão que eu poderia tomar para minha vida, pensando também na minha família, nas pessoas à minha volta. Eu tomava decisões aleatórias sem pensar, dentro daquele estado emocional que eu estava vivenciando naquele momento. Então, o nosso grande objetivo hoje aqui é eu compartilhar com vocês 5 fundamentos que fizeram a grande mudança na minha vida com relação a isso. Que eu peguei e saí daquele carrinho da montanha-russa. E hoje eu só entro na montanha-russa se eu quiser. Porque eu tenho ferramentas. Essas ferramentas, elas salvaram a minha vida. Porque o equilíbrio emocional foi a minha busca. Eu queria sair do meu carrinho e queria poder olhar minha vida de uma forma diferente. Enxergar e ver que era possível ter outras oportunidades. E era uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu não conseguia fazer e eu não conseguia ver nada. Quando nós estamos no carrinho, a gente não consegue ver o mundo à nossa volta. Porque a gente não sai do lugar. O carrinho, ele faz aquela volta e ele retorna para o mesmo lugar, e ele vai, ele volta, ele fica naquele ciclo ali, ele não sai do lugar. E nós, quando a gente está dentro desse carrinho, nós não saímos do lugar também. A gente pode dar alguns passos, mas a sensação que a gente tem é que a gente não conseguiu sair do lugar. E essa era a minha sensação, de que eu ficava andando em círculos, em todos os sentidos, não só no emocional, mas a minha vida não acontecia. Eu ficava sempre andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos, e as coisas não acontecia nada de diferente na minha vida. Os ciclos se repetiam, né? Pessoas mais ou menos do mesmo estilo, muitas vezes apareciam na minha vida. Tudo o que acontecia era uma repetição, porque eu estava dentro daquele carrinho, e o carrinho fazia com que tudo fosse igual, sempre. E eu continuava naquela montanha-russa de emoções, né? Então, depois que eu conheci ferramentas que me trouxeram a oportunidade de sair do carrinho, eu comecei a olhar a minha vida de uma forma diferente, porque aí eu enxerguei aonde que eu estava, o que eu estava fazendo e para onde que eu queria ir. Eu tive a oportunidade de mudar, né? De fazer um movimento de mudança. Então, o convite aqui hoje para todo mundo que está comigo vamos sair desse carrinho. Quem se sente dentro do carrinho da montanha-russa, esse carrinho, ele é legal às vezes. Às vezes a gente precisa de um impulso emocional para fazer um movimento de mudança na nossa vida. Mas a melhor forma de nós tomarmos uma decisão, ela é unificando os nossos pensamentos com o nosso coração. Então a gente precisa fazer esse movimento em conjunto. Eu preciso pensar naquilo que eu quero e eu preciso sentir com o meu coração se aquilo faz sentido, se aquilo que eu quero vai ser legal para mim, vai me fazer bem. Então, é um conjunto, é uma junção de emocional com racional. Quando eu estou só no emocional, muitas vezes eu não estou conectada com a minha intuição, eu não estou conectada com a minha potência, eu acabo não conseguindo usar o meu potencial, né? Então, quantas vezes nós tomamos decisões mais emocionais ou mais racionais? O ideal é que a gente tenha um equilíbrio aí. A gente não pode deixar o emocional de lado, mas a gente não pode viver só do emocional. Porque o emocional a gente não consegue sair da montanha-russa. Quando a gente não consegue sair da montanha-russa, a gente não consegue ver a vida com outros olhos. A gente não consegue ter uma visão ampla do nosso caminho. E aí o que acontece? A gente vai descemos da montanha-russa, conseguimos sair daquele carrinho. Aí o que vai acontecer? A gente vai começar a olhar para frente. No começo, a gente vai enxergar alguns passos só à nossa frente. E aí, aos poucos, conforme a gente vai expandindo, principalmente esses fundamentos que eu vou trazer, que eles não são, num primeiro momento, tão simples, mas colocando em prática, a gente começa a aumentar essa visão à frente. Eu vou mudando a forma como eu vejo
a minha própria vida. Eu não vejo mais ela como uma estradinha reta com alguns metros à frente. Eu vejo ela de cima. É a visão da nave, né, que eu chamo. A gente começa a ver a vida de cima, a gente começa a enxergar uma linha do tempo, né, uma linha do tempo da nossa vida. Eu só vou ligar o meu computador aqui, porque ele desligou e desligou a luzinha aqui, fiquei no escuro. Precisamos de luzes, né, gente? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque senão eu vou ficar cega também, né? Tá, deu. A live vai ficar salva, tá? Para as mamães que estão com o bebê, as gurias falando que estão com o bebê, tá? Então não se preocupem que vocês podem assistir amanhã. Bom, quando a gente começa a caminhar e colocar em prática esses fundamentos, a gente começa a ampliar a nossa visão. A gente passa a não olhar mais uma visão horizontal, a gente passa a ter uma visão vertical da nossa vida. A gente sobe e olha a nossa vida de cima. Esse equilíbrio entre o racional e o emocional, ele nos permite ter uma visão diferente da nossa própria vida. A gente não fica mais completamente apegada ao emocional, mas a gente também não fica apegada completamente ao racional. A gente torna isso um equilíbrio, assim. Oi, Flávia. Oi, Adri. Oi, Marlu. Bem-vindas, gurias. A gente não fica apegado nem ao racional e nem ao emocional. A gente equilibra esses polos. E quando a gente equilibra esses polos, a gente consegue mudar a forma que a gente vê a nossa vida. A gente não vê mais ela como um caminho horizontal, que aí a gente não enxerga muita coisa. A gente não consegue enxergar muito à frente, mas a gente começa a ver de cima, vertical. O vertical nos dá a possibilidade, então, de ter uma visão completa da nossa vida, né? Lá do alto eu consigo ver toda a estrutura da minha jornada. Quais são, se eu posso dar alguns passos mais agressivos, digamos assim, será que eu posso tomar uma determinada decisão? Eu já consigo me ver lá na frente e percebendo que se eu tomar essa decisão vai ser positivo. Muda a forma como a gente conduz toda a nossa vida. Tá? Vai ficar gravado assim, Débora. Tá? Bom, agora eu quero perguntar aqui para vocês. Esse é um questionamento assim que para vocês se fazer uma reflexão. Quem quiser compartilhar, fico muito feliz que daí assim a gente vai trocando, tá? O que te desequilibra emocionalmente? O que tu pensa que quando acontece aquela coisa, tu entra na montanha-russa e ali tu fica naquela montanha-russa e tu não consegue sair de dentro dela. O carrinho começa a andar e tu fica dando loopings e loopings e loopings naquela montanha-russa. Quais são as situações, né, que te colocam nesse looping de montanha-russa? Qual é a principal situação na tua vida hoje que de alguma forma te tira do teu calmo, do teu natural, né? Ou não existe calmo natural, tá sempre na montanha-russa. A Sérgio colocou ficar em dúvida. Ficar em dúvida, a gente entra no carrinho da dúvida e ali a gente fica até a gente tomar alguma decisão, né? Essa metáfora do carrinho é a melhor metáfora do mundo. A Mayra, minha filha doente ou meu marido, né? A gente fica fora, isso é fato. Eu também tenho essa dificuldade quando acontece isso aqui em casa. Desentendimento no relacionamento, trabalho, não ter certeza do que preciso fazer, quando as pessoas que me amam não me contam as coisas, né, escondem alguma coisa. Tudo isso cria um desequilíbrio dentro de nós. Desentendimentos com o pai do meu filho.
Para cada uma de nós, a gente vive batalhas diferentes com relação a isso. Né? Ativa coisas ruins dentro de nós e dá aquela bagunçada. A Gabi, as coisas não saírem conforme planejei. Medos de mãe, né? Eu sinto que, para mim, aqui a culpa é um vilão, né? A culpa. Quando eu me sinto culpada, eu me desequilibro, e aí eu preciso me reorganizar, porque a culpa, ela é péssima, ela destrói a nossa imunidade, acontece uma coisa pior do que a outra quando a gente se sente assim. Então, é muito, muito forte, né? A Paty, a ausência do meu pai vivo, a rotina de mãe solo e tentando me encaixar, me achar nesse novo eu, já desequilibrou mais, mas sinto que ainda ativa algo que ainda não entendo ou domino. Tem algumas coisas que às vezes a gente não entende, mas a gente sente, né? E o fato de a gente estar olhando para isso, sentindo, já é um passo, né? Eu já tô me dando conta do que é. E agora eu preciso saber como que eu posso resolver isso. A Ana colocou aqui meus pais idosos doentes e principalmente não sei se estou no caminho certo da educação do meu filho. A Fer, contato com a dor e a falta de liberdade. Cada uma de nós tem uma situação, né? Temos a nossa experiência individual e aquilo que ativa em nós algo que nos desequilibra. E vocês podem perceber que ao longo da vida de vocês passaram por várias situações diferentes que trouxeram desequilíbrio. Antes de ter filho era uma coisa, depois de ter filho é outra. E as coisas vão mudando, não só necessariamente a questão do filho, né, mas as nossas experiências, as fases que a gente está vivendo na nossa vida, elas vão trazendo situações de desequilíbrio, muitas vezes. E essas situações, elas normalmente são oportunidades de nós fazermos uma mudança, da gente sair daquele carrinho e começar a ter uma visão diferente. E tudo, mesmo que seja algo externo, né? Mesmo que seja algo relacionado a alguém, mesmo que seja algo relacionado à nossa família, né? Pessoas à nossa volta, sempre quando a gente tiver essa visão vertical, a gente consegue entender que nós temos uma participação nisso. Porque aquilo que nós criamos, aquilo que nós estamos vivenciando foi criado por nós. Tudo o que eu vivo hoje, aquilo que eu estou sentindo hoje, aquilo que me desequilibra hoje, é uma criação de uma realidade do dia de ontem, dos dias passados, dos anos passados. Então, tudo está conectado com o que eu estou manifestando que eu quero vivenciar. Mesmo que seja inconscientemente, de alguma forma, dentro de mim, eu criei essa dor, eu criei esse desequilíbrio. E eu tenho sempre uma oportunidade de fazer uma mudança. Não é simples. Eu sei que não é simples, mas nós temos algumas ferramentas e hoje eu vou trazer para vocês, vou compartilhar algo muito especial que eu tenho certeza que vai ajudar, né, a iniciar um processo de descer desse carrinho, desse carrinho maluco aí que está trazendo vários loops de situações ruins e começar a olhar a vida de uma forma diferente. Como que a gente faz isso? A gente começa a elevar a nossa frequência, a gente muda a nossa frequência. Bom, qual é a principal causa quando a gente olha para a raiz, tá? Qual é a causa dos nossos desequilíbrios emocionais? A gente está vivendo uma vida que a gente não gosta, naquela fase, naquele momento que aquilo está acontecendo. Quando eu estou vivendo algo que eu não gostaria de viver, eu não concordo com aquilo, eu ativo todos esses desequilíbrios. Às vezes é uma coisa pontual,
mas muitas vezes a gente já vivenciou isso inúmeras vezes, né? Essas coisas que vocês me relataram aqui, será que vocês já vivenciaram isso outras vezes? Será que vocês já tiveram essa mesma experiência e isso já se tornou um medo dentro de vocês? Que eu não quero passar por isso porque vai acontecer tudo de novo, vai dar aquela confusão, eu vou ficar mal. Será que isso já aconteceu? Flávia, tu perguntou do livro, né? Não lembro agora nenhum livro de cabeça aqui, mas vou pensar para compartilhar, tá? E pedra. Olha, a questão do cardíaco, ela é muito importante nesse processo do equilíbrio, né? Então, um quartzo verde ou um quartzo rosa no cardíaco, né? Colocando aqui no centro do peito, ele ajuda muito. Mas a gente tem que saber manusear essa pedra, né? Eu acho que eu não sei se tu conhece, se tu sabe limpar, programar, porque senão a gente pode colocar uma pedra com alguma energia ali que não tá legal, né? Então tem todo um processo pra gente limpar essa pedra, né? A Lidy colocou aqui, hoje bem mais consciente, sofro menos. Mas aquela coisa, né? Normalmente a gente vive repetidamente essas situações na nossa vida. E aí a gente começa a ficar com medo de vivenciar aquilo de novo. E o que acontece? O medo, ele ativa exatamente aquilo que a gente não quer que aconteça. Ele é como um grande ímã, porque o nosso corpo, ele é um campo energético, eletromagnético, e ele ativa a força que vem até nós é exatamente aquilo que a gente sente. Então, se eu sinto medo de ter de novo essa situação na minha vida, eu estou, de alguma forma, manifestando que aquilo aconteça. Então, por exemplo, uma das gurias colocou ali, deixa eu ver um exemplo aqui para trazer. Não sei se estou no caminho certo, a Ana colocou, né, na educação do meu filho. Se você ficar sempre insegura que você não está fazendo um bom trabalho, além de você ativar, né, um medo de estar fazendo um caminho que não é legal, você vai ativar uma insegurança, você vai ativar a culpa. E a culpa é a frequência mais baixa que existe. Isso tudo, dentro do teu campo energético, está ativando imunidade baixa, está ativando até no teu filho coisas negativas. Então, precisa trabalhar isso. Porque, né, trabalhar essa autoconfiança em ti, no que tu está sentindo, tu está fazendo o teu melhor e está tudo bem, né? Os nossos filhos nos escolheram, então eles já sabiam como ia ser. Eles sabem mais que nós, tá tudo bem. A gente faz o nosso melhor e a gente tem que trabalhar essa questão da culpa, porque por mais que seja medo, insegurança, ela acaba terminando em culpa. E aí eu vou criar mais e mais e mais e mais situações de culpa na minha vida. Então, a Ana colocou aqui síndrome do pânico e dermatites, muito medo, né? O pânico é medo no sistema, o sistema dando pane, né? Pânico, o sistema dando pane de tanto medo que tu tá sentindo, né? E as dermatites, a pele, ela tá muito, muito, muito relacionada à forma como tu quer se expor ao mundo e como o mundo te vê também, né? Então, como que tu tá se sentindo com relação a tudo isso? É muito forte essa questão, principalmente de como que tu tá se mostrando ao mundo, né? Como que tu se sente contigo mesma, se tu se sente insegura ou segura, né? A dermatite, ela tá relacionada também a esse medo. Tudo desencadeia coisas no físico, né? Cada vez mais vai desencadeando coisas no nosso físico. Então, esse desequilíbrio é causado por situações que a gente fica... que a gente ativou para repetir no nosso campo, porque é algo que a gente está sentindo, e quando a gente sente, a gente ativa, né? O nosso sentir é muito poderoso. Então, toda vez que eu penso que eu vou... E principalmente se é um trauma, algo forte, a gente fica ativando aquele trauma até que ele seja resolvido dentro de nós. Repetidamente ele fica acontecendo.
Então eu preciso acabar com essa repetição, eu preciso pegar e sair daquele carrinho da montanha-russa que está repetindo toda vez aquele caminho. Eu tenho que sair desse carrinho, né? Eu preciso sair desse carrinho. A Paty colocou aqui medo de fazer escolha errada, dos impactos dessa escolha, e vai procrastinando, daí vem insônia, ansiedade. Tu congelou, tu tá dentro do carrinho, com esse medo, vivenciando ele, e ele não vai acabar. Ele vai continuar na tua vida até tu resolver. E ele vai causar, ele tá causando já um impacto no teu físico, né? Porque uma insônia, ela afeta todo o teu sistema imunológico. Quando tu não dorme, tu não descansa o teu corpo, tu não repõe a tua energia. E aí inicia uma super bola de neve aí que nunca tem fim. E essa montanha-russa que a gente entra, a gente precisa entender que é porque nós estamos travadas nesse problema, nessa situação. Essa situação que nos causa desequilíbrio. No meu caso, lá atrás, eram tantas coisas, tantas situações que eu nem consegui identificar o que era. De tantas situações que eu tinha para resolver. Mas quanto mais a gente sabe, e essa é até uma dica, assim, listem, coloquem no papel aquilo que desequilibra. Quais são as coisas que tiram vocês do sério, né? Que tiram você do eixo. E entendam o que está fazendo com que vocês vivam repetidamente dentro daquela montanha-russa, dentro daquele carrinho, repetindo a vida. Vou colocar uma coisa aqui que eu coloquei no início, mas poucas pessoas, acho que muita gente chegou depois. Se você quer entender como foi o seu passado, olhe para o que você está fazendo hoje. Se você quer saber como será o seu futuro, olhe para o que você está fazendo agora. Ou seja, é hoje. Eu tenho que sair do carrinho hoje. Porque ontem eu não saí. E isso significa que hoje eu continuei nele. Anteontem eu não quis sair. Então ontem eu continuei no carrinho. Eu continuei vivenciando aquela mesma situação. Eu preciso sair. Se eu não fizer uma mudança, eu não resolvo o meu problema. O desequilíbrio ele não se dissolve, ele não vai. Eu não vou conseguir. A gente às vezes faz pausas, né? Eu vou dar uma parada, porque daí eu acho que, né, vai se resolver isso sozinho. Sem uma ação nossa, nada é resolvido. A gente precisa ter uma ação sobre isso. E muitas vezes a ação, ela não é uma ação de fazer um movimento. Muitas vezes ela é uma ação do nosso coração, de colocar o emocional e o racional juntos, o pensamento e o sentimento juntos, e começar a entender por que eu estou sentindo aquilo. Descer daquele carrinho, ter a visão lá de cima, né? Uma visão vertical, onde eu consigo enxergar a minha vida com um ângulo diferente, e aí eu consigo entender que eu não preciso mais viver dentro daquela montanha-russa. Que tá tudo bem fazer uma mudança. Vai desligar de novo minha luz aqui. Vou deixar sem luz, tá bom, né? Deixa eu fazer uma viradinha aqui, que daí eu acho que fica melhor. Bom, as gurias estão contando aqui, né? Comecei a acompanhar agora como sair do carrinho, não falei ainda. Tomei a decisão de sair do trabalho nessa semana, preciso de tempo para o meu autoconhecimento, viver a maternidade, estou com medo e insegura do que está por vir, mas sinto no coração que essa é a hora. Fez um movimento, né? Saiu do carrinho. Bom, o que eu vou compartilhar com vocês hoje está relacionado a um aprendizado que eu recebi, que algumas pessoas que estão aqui na live também receberam. Esses ensinamentos, esses fundamentos, eles mudaram
a forma como eu lido com a minha vida. Mudou o meu estilo de vida. Fez com que eu nunca mais voltasse para aquele carrinho. E toda vez que eu sinto que eu estou entrando de novo nele, eu retorno, eu relembro. Eu relembro desses fundamentos. E agora eu quero convidar vocês para pegar um papel, uma caneta, para quem não pegou ainda, né? Ou dar print aqui da live, quando eu entrar nos fundamentos, para vocês colocarem isso no papel, todos os 5, e começarem a utilizá-lo todos os dias, antes de dormir e ao acordar. Esses fundamentos, eles foram estudados por muitos anos no Japão. E eles foram trazidos como mantras, né, como reprogramações poderosas de mudança e de equilíbrio. Então, a partir desses 5 fundamentos, eu consigo iniciar um processo de sintonização e alinhamento com quem eu quero ser e com a vida que eu quero ter. Eu desço daquele carrinho, eu só entro nele se eu quiser. A partir desses 5 fundamentos, eu consigo mudar a forma como eu olho para a minha vida. Como que esses 5 fundamentos foram criados? Eles foram criados por um mestre japonês, que logo eu vou falar o nome dele para vocês. Esse mestre, ele ajudava pessoas a se curarem de doenças físicas, e muitas vezes essas pessoas, elas adoeciam de novo. E ele não conseguia entender por que as pessoas voltavam a ter a mesma doença, sendo que elas tinham saído daquela clínica, né, daquele lugar onde ele fazia os atendimentos, completamente curadas, e logo, pouco tempo depois, elas voltavam com as mesmas doenças. O objetivo, isso lá há quase 100 anos atrás, era curar pessoas através do físico, do corpo físico. Então, as pessoas procuravam, né, esse mestre para trabalhar suas doenças, para se curar, através de uma cura energética, uma cura espiritual. E essas pessoas, elas voltavam muitas vezes, muitos não, mas muitos voltavam a ter as mesmas doenças. E aí, enfim, ele se conectou, né, com a sua egrégora, com Deus, com a fonte, e perguntou por que essas pessoas não estavam conseguindo se curar. E o Criador trouxe para ele que essas pessoas, elas não conseguiam manter o seu emocional, o seu racional, o seu consciente, o seu inconsciente conectados àquela cura. Eles entravam de novo naquele carrinho da montanha-russa, que há 100 anos atrás acho que nem existia montanha-russa, né? Mas eles voltavam para os seus dramas emocionais. E os dramas emocionais são eles que criam as doenças físicas. Então não adiantava trabalhar o corpo físico, curar o corpo físico, se ele não curasse o emocional das pessoas. Então, através dessa canalização, esse mestre, ele canalizou 5 fundamentos que fazem com que as pessoas alinhem a sua energia com o seu emocional e com o seu físico e mudem completamente a sua configuração emocional, né, do seu sistema. Esses fundamentos, então, eles começaram a ser aplicados a essas pessoas que buscavam esses atendimentos. Era como uma continuidade, né, do tratamento. Elas recebiam um tratamento energético, mas elas precisavam colocar em prática no seu dia a dia esses 5 fundamentos para que conseguisse fazer uma sintonização completa de cura física, emocional e espiritual. Esse mestre foi o mestre que canalizou o Reiki.
né? Então, esses 5 fundamentos, eles fazem parte do Reiki. E o Reiki, ele foi uma das primeiras terapias que eu tive acesso quando eu estava na M. E esses 5 fundamentos, eu comecei a colocar eles em prática na minha vida e eles mudaram completamente a forma como eu vejo hoje a minha vida. E muitas vezes, por muitas vezes eu esquecia deles e eu pegava e eu colocava eles de novo em prática na minha vida e tudo entrava no eixo, as coisas voltavam para o lugar. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo muito especial. Isso é compartilhado com alunos, né, de Reiki. Algumas alunas que estão aí têm acesso a eles e sabem o valor desses 5 fundamentos. Né? A gente aprende a fazer com que o nosso estilo de vida seja baseado nesses 5 fundamentos. Olha a Gabi aqui, tenho esses 5 fundamentos no fundo de tela do meu computador para lembrar sempre. É isso, coloca na geladeira, coloca em tudo, no espelho do banheiro. Não esquece, eles estão aqui, ó, na minha sala, do lado, onde eu posso olhar para eles todos os dias e lembrar de me alinhar com eles, porque eles fazem muito sentido. E eu tô dando isso de presente para vocês porque eu tenho certeza que se vocês começarem a olhar todos os dias, vocês vão começar a sair desse carrinho, vão sair dessa montanha-russa e vão ir para um caminho mais leve. Né? As gurias ali, a Dani e a Adri também, a gente começa a sentir o poder desses fundamentos no nosso campo energético e é como se a gente se tornasse eles. É tão forte, tão poderoso que nós nos tornamos eles. É um estilo de vida, é uma nova forma de ver a nossa vida. Através dessa grande e poderosa sintonização que é feita de forma natural. A gente faz isso de forma natural. É um grande presente que a gente ganhou de Mikao Usui, até me enrolei aqui para falar o nome dele, que é o mestre que canalizou o Reiki há mais ou menos 100 anos atrás. E ele nos trouxe esses fundamentos como uma prática de manter a nossa paz interior, de equilibrar a nossa vida. A Fabiola também conhece esses 5 princípios, né, Fabiola? A gente sintoniza com eles e a gente muda completamente o nosso campo energético. Parece algo, vocês vão ler, vocês vão pensar, nossa, será? Como é que é isso? Vocês só vão descobrir o poder se vocês colocarem em prática. Nenhum milagre é feito apenas olhando, legal, beleza, e indo embora. Não vai acontecer. Está aqui do meu lado, eu olho todos os dias, porque eu preciso lembrar todos os dias disso aqui. Eu coloco em prática todos os dias. Mesmo sendo mestre Reiki, mesmo fazendo 1 milhão de coisas todos os dias com Reiki, eu preciso lembrar desses 5 fundamentos todos os dias, porque eles são muito importantes. E eles fazem com que eu me equilibre, com que eu tenha uma conexão muito forte com quem eu quero ser e com a vida que eu quero ter. Eu tenho certeza que todas vocês, todo mundo que está aqui na live, todo mundo que vai assistir depois também, quer olhar para a sua vida e pensar, nossa, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero ter. Eu quero ser para ter, né? Sempre o ser primeiro. Então vamos lá, né? Para não matar todo mundo de curiosidade. Vamos ao primeiro, então, fundamento. Vocês lembram que eu falei lá no início, eu mostrei para vocês um ditado budista, onde falava sobre o dia de hoje. Tudo que eu fiz ontem determina o dia que eu tenho hoje. Tudo que eu faço hoje determina o dia de amanhã. Então, o hoje é o mais importante. Nada existe, apenas o hoje. Tá? Isso é muito importante para lembrar desses fundamentos. O primeiro fundamento, então, é: no dia de hoje, não sinto raiva, nem tenho mau humor. Imagina você acordar de manhã
e se conectar com essa frase, com esse fundamento. Automaticamente, dentro de você, você vai ativar uma cura, porque você não vai conseguir sentir raiva. Você vai fazer um decreto. É um decreto do teu ser, porque tu tá decretando que no dia de hoje tu não vai sentir raiva e não vai sentir mau humor. E se acontecer alguma coisa que te colocar nessa frequência, tu vai lembrar disso e tu não vai fazer. Isso vai ser bom pra quem? Pra ti, pra nós, melhor coisa. Deixa que se explodam. E eu quero paz interior. Eu determino que no dia de hoje não sinto raiva e nem tenho mau humor. A raiva, ela pode se transformar dentro de nós em um impulso para a gente ir para frente. A raiva, ela tem tanta energia, ela é uma frequência que não é baixa, é uma frequência alta, e ela tem tanta energia que ela pode se transformar numa coisa boa. A gente pode usar essa raiva para fazer outra coisa, trazer um impulso para coragem, trazer um impulso para fazer alguma coisa diferente, fazer acontecer, para nunca mais ter vontade de sentir raiva daquela situação, pegar aquela raiva agora que eu vou fazer. Né? Vou dar um exemplo aqui, eu estou preparando a jornada da Mãe Intuitiva para vocês e muitas coisas deram errado, muitas coisas deram errado. Era como se tivessem 2 cordas amarrando meus braços para eu não fazer as coisas, para que não desse certo. Fiquei com tanta raiva daquilo que eu peguei, mas nada vai me segurar. Eu não vou deixar de fazer isso. Não interessa o desafio que está vindo. Eu vou arrebentar. Vou usar essa raiva para arrebentar essas cordas e vou seguir focada aqui no que eu quero fazer. Nada vai me segurar. Eu usei a raiva para o impulso. E não quero nem saber. Vou conseguir fazer sim. Mesmo diante de muitas dificuldades que apareceram. Não estou passando por cima de ninguém, eram dificuldades técnicas de computador que parou de funcionar, de coisas que deu problema, assim, parecia que não era para ser. Não, é para ser sim, isso não vai me impedir de fazer a entrega que eu quero fazer na semana que vem. Já é na semana que vem. Então, assim, nós precisamos sempre usar a raiva como um impulso para construir aquilo que a gente quer. Se a gente sente que a gente está com raiva, a gente tem que pensar o que de bom eu posso fazer com esse sentimento que está aqui, querendo sair para fora de dentro de mim. É muito forte. Ai, perfeito, Fabiola. Olha o que a Fabiola trouxe. Acredito que seja como limpar a caixa de mensagem para começar do zero, dia a dia. É isso. Ai, amei isso. É a melhor forma de explicar esses fundamentos. É como se eu zerasse todos os dias e eu tivesse a oportunidade de ter um dia incrível. E se eu começo a ter um dia incrível, o dia seguinte com certeza vai ser incrível e assim eu vou criando uma sequência de dias incríveis, onde eu vou mudando a forma como eu enxergo a vida. Vou mudando a forma como as coisas acontecem para mim. Ana, hoje eu coloquei esse fundamento em prática e fez toda a diferença de verdade. É muito importante, né? Os 5 princípios são uma terapia diária, internalizando e seguidos, transforma a vida. Internalizando e seguindo eles, né? A gente transforma a nossa vida. Internalizados. É muito forte. Vamos para o fundamento 2 agora. No dia de hoje, abandono as minhas preocupações. A preocupação é um sentimento que não é compreendido por Deus. A nossa alma não entende também esse sentimento. É algo construído pelo nosso ego de uma forma tão ruim que só nos afeta e só nos prejudica. Quando a gente se preocupa, a gente está criando um caos interno antes mesmo daquilo acontecer, como se a gente estivesse criando aquilo que a gente quer que aconteça. E a nossa alma, as frequências elevadas,
e a própria fonte criadora, elas não conseguem interpretar esse sentir, de tão ruim que ele é. Então, toda vez que você acordar e colocar os fundamentos em prática, olhando para eles, lendo, né, colocando, sacramentando que o teu dia vai ser dessa forma, tu também vai estar conduzindo o teu campo, a tua consciência a não se preocupar. No dia de hoje eu abandono as minhas preocupações, eu confio no universo, confio em Deus, eu confio na minha alma, eu sei que as coisas vão dar certo, eu sei que vai dar tudo certo. E essa sensação do confiar, ela é muito importante. Esse foi um dos principais aprendizados que eu tive ultimamente, de soltar completamente o controle das coisas e deixar que tudo seja conduzido da forma mais elevada. Porque muitas vezes a gente não consegue deixar as coisas acontecerem da forma mais elevada porque a gente quer controlar tudo. E quando a gente quer controlar tudo, nem o nosso corpo funciona. Quando eu quero controlar tudo, eu estou querendo controlar o meu corpo. E quando eu quero controlar o meu corpo, ele não entende o que ele tem que fazer. Aí meu intestino não funciona, o meu estômago não consegue mais digerir os alimentos. Eu não estou dando ao meu corpo, à minha inteligência inata, que é a inteligência da minha intuição, da minha alma, autonomia para funcionar. Quanto mais eu deixo solto, mais eu abro o meu campo para receber bênçãos, mais eu abro o meu campo para que coisas boas aconteçam. Quando eu confio que Deus tem o melhor para mim, eu estou dizendo, já sei que vai vir coisas boas. É isso que eu estou vibrando. Deus, vem, me manda. Estou pronta aqui para receber só coisa boa. E é isso que vai acontecer. No dia de hoje, abandono minhas preocupações. Esse é o fundamento 2. A Flávia colocou, inteligência natural do corpo. É isso. O nosso corpo ele é regido pela nossa consciência espiritual, né? A nossa alma. E se nós ficamos controlando tudo, a gente não vai deixar esse corpo trabalhar naturalmente. Ele não vai conseguir funcionar. Né? É a mesma coisa o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra não precisa de ninguém dizendo para ele o que tem que acontecer. Como que uma árvore vai nascer, né? Como que ela vai crescer, que tipo de fruta ela vai dar ali, né? Que época que essas frutas precisam nascer, qual que é o melhor momento para ela brotar, qual é o melhor momento para florescer. Ela sabe. O espírito da terra sabe qual é o melhor momento. As fases todas que acontecem, os ciclos, né, de primavera, verão, outono, inverno, eles acontecem porque existe uma inteligência funcionando que sabe que aqueles são os momentos que precisa acontecer tudo aquilo. Porque para que aflore tudo aquilo que precisa aflorar, para que a gente consiga colher tudo aquilo que precisa colher, a gente precisa desses ciclos acontecendo. Aí vem um homem que faz o quê? Ele quer controlar tudo, ele quer controlar até isso. Ele quer controlar o planeta Terra. E ele quer controlar si. E ele não deixa fluir, não deixa as coisas acontecerem. É muito, muito forte isso. Né? A gente está destruindo a Terra, tentando controlar ela, e ela não precisa de ninguém controlando ela, ela sabe funcionar. Ela nos ensina isso. E nós somos iguais, nós temos um corpo físico, um planeta praticamente, com milhões de coisas muito complexas que precisam simplesmente que a gente deixe fluir, que a gente deixe ele acontecer. Né? E quando eu me preocupo, eu não permito que o melhor aconteça para mim. Então, acho que depois disso, vocês nunca mais vão se preocupar na vida, né? É muito importante a gente largar isso. E eu sei quando eu tô passando dos limites do controle ou da preocupação, quando o meu corpo não começa a funcionar direito. Eu sinto, né? Eu sinto que o intestino fica meio preso. Opa, peraí. Vamos lá, me conectar, não quero... Eu permito que o fluxo do universo aconteça para mim e vou me conectando e pedindo, e aí as coisas vão acontecendo. Então, a gente precisa respirar e permitir, porque quando a gente fica nessa frequência que Deus não entende ela, não compreende, Ele não sabe o que mandar para ti. Né?
a gente não consegue enviar a informação correta para ele, para o universo todo que está ali, disposto a criar experiências materiais para ti, porque tu está na Terra para isso, para vivenciar experiências materiais, de acordo com o que tu está sentindo. Então não dá para se preocupar, porque se você se preocupar, você não vai sair do carrinho, você vai ficar na montanha russa ali da preocupação eternamente, e nada vai acontecer na tua vida. E vamos então agora para o fundamento 3. O fundamento 3, então, é: no dia de hoje, agradeço pelas bênçãos. O hábito de agradecer todos os dias, ele muda completamente a forma como nós recebemos as bênçãos. Tá tudo muito conectado, né? Tudo que é trazido aqui dos fundamentos, eles estão conectados a isso. E para quem já estudou neurociência, existe um estudo dentro da neurociência que fala que, neurologicamente falando, quando nós agradecemos algo que nós ainda não temos, o nosso cérebro cria redes neurais que nos conectam com uma sensação de que aquilo já existe na nossa vida. E essa sensação, ela é um sentimento que está vibrando lá no nosso coração. E esse sentimento, ele começa a ser enviado ao universo. E o universo entende, essa pessoa já está pronta para receber aquilo. Porque ela já sente que aquilo faz parte dela. Ela é ser para ter, sentir para materializar. Então isso é um estudo dentro da ciência, né? Dentro da programação neurolinguística é trazido essa questão, que o nosso cérebro, ele se prepara para receber as bênçãos, ele se prepara para receber aquilo que é materializado a partir do nosso sentir. Então, quando eu imagino o que eu quero para mim e eu começo a agradecer por aquilo, eu estou abrindo a oportunidade para receber aquilo. Né? Cocriação, né? Cocriação. Então, quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Quando eu acordo de manhã e digo, no dia de hoje, eu agradeço pelas bênçãos, automaticamente vai passar um filme na minha cabeça de todas as infinitas coisas que eu preciso agradecer no meu dia. Até estou procurando aqui no meu caderninho, que eu tenho uma lista imensa de coisas que eu agradeço, e ela vai aumentando essa lista. Cadê a minha lista? Não tô achando aqui para mostrar para vocês. Mas eu criei uma lista que eu uso ela muito e vou sempre ajustando ela. Então isso também é uma sugestão, né? Gratidão por acordar, pela oportunidade de recomeçar todos os dias. Gratidão pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, da minha família, pelos meus animais, pelas minhas plantas, pela minha casa. Eu agradeço todos os dias pelos meus clientes, pelas minhas alunas, pelos meus alunos, né? Por ter consciência de quem eu sou, eu agradeço. Por saber o que eu preciso fazer, eu também agradeço. Pelo ar que eu respiro. Tô lendo aqui, tá, gurias? Agradeço pelos meus filhos. Por ter uma pessoa muito especial ao meu lado, que é o meu marido. E aí eu começo a observar o dia, né? Se o dia tem sol, se o dia tem chuva, como que tá o dia. E eu agradeço por aquele dia estar daquele jeito. Né? Eu agradeço por aquele dia estar daquele jeito. Eu agradeço por ter sol. Tão bom ter sol, né? Mas se estiver chovendo, também agradeço, né? Acho que as plantas precisam. A gente vai. Eu também agradeço por ter uma irmã tão mara. As séries. Muitas irmãs e muitos irmãos maras, né? A família inteira, todo mundo, maravilhosos.
coloquei aqui, eu trouxe algumas, a lista, elas são várias páginas, tá? Então, são coisas que a gente precisa lembrar, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Hoje eu agradeço por ter a oportunidade de poder escolher me alimentar com alimentos orgânicos que não tem veneno, né? Hoje eu me permito fazer isso, né? Financeiramente também falando, porque a gente sabe que isso tem um investimento aí, né? Principalmente numa família grande, mas várias coisas assim que são muito simples, né, na teoria, mas que para mim fazem muita diferença, e eu agradeço muito por poder fazer isso e proporcionar isso também para os meus filhos, porque a gente se criou comendo fruta do pé e comendo verdura, legumes da horta, né? E isso faz muita diferença hoje, né? Poder ter essa oportunidade, né? Então, a gente tem milhões de motivos para agradecer, a gente só tem que se dar conta e perceber quais são esses motivos, né? Sugiro para vocês fazer essa lista. Façam essas listas de todas as bênçãos que vocês já receberam. E comecem a pensar o que vocês querem e colocar também nesse movimento do agradecer. Quando eu agradeço, eu estou ativando mais. Né? Isso eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, de experiência, de ser, né? Sempre ser para ter. Vamos lá, vamos para o próximo. O fundamento 4, então, no dia de hoje, trabalho de forma honrosa. O que é isso, né? Eu faço algo que eu gosto. Eu tenho honra de trabalhar, de fazer aquilo que eu faço no meu trabalho. E a honra, ela está muito conectada com a honestidade. Porque quando eu faço algo que eu gosto de verdade, eu estou sendo honesta comigo mesma. E estou sendo honesta também com as outras pessoas. Quando eu sou honesta comigo mesma, eu estou honrando aquilo que eu estou fazendo. E essa honra também ativa fluxos infinitos de coisas boas na minha vida. Porque não adianta a minha família estar bem, as coisas estarem acontecendo e eu estar num trabalho que eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não gosto, só para pagar boleto. Claro que isso é um processo, né, gurias? Então, existe um movimento de ir para um local ou fazer algo que se ame, que se goste. Mas quando você coloca no teu dia a dia esse mantra, esse poderoso fundamento, você vai começar a abrir os seus horizontes, você vai começar a abrir a sua consciência e começar a ver a vida pela vertical, e isso vai fazer com que naturalmente comece a surgir possibilidades de você fazer a outra coisa, fazer um movimento, né? Aproveitando que a série está aqui, né? Tanto eu quanto ela, a gente nem sabia o que ia acontecer quando a gente começou a estudar e se aprofundar no autoconhecimento. A gente só queria se curar, a gente queria ser feliz. A gente não imaginava que a gente ia fazer transição de carreira, que a gente ia sair do trabalho, que a gente ia, né, abrir a nossa empresa. A gente não imaginava nada disso, a gente nem sonhava com isso. A gente só começou a colocar em prática as coisas que a gente estava aprendendo, e isso nos trouxe milhões de possibilidades diferentes. Então, primeiro a gente coloca em prática e as coisas começam a acontecer. Algo muito importante sobre honestidade, e isso eu trago até no curso de Reiki, para quem fez recentemente, acho que a Gabi que está aqui, que fez mais recente, que eu lembro, que está na live. Um ditado, né, de um mestre japonês que fala sobre honestidade. Ele fala assim: se o desonesto soubesse das vantagens de ser honesto, seria honesto mesmo por desonestidade. É meio confuso, mas é muito, muito poderoso isso. Quando a gente é honesta com nós mesmas, a gente consegue honrar esse trabalho, a gente consegue fazer isso com amor. E aí fica leve, fica bom, fica tranquilo. Introduzir
esse fundamento na sua vida vai começar a abrir também um caminho para mudar isso. E para quem não está hoje fazendo nada, né, de trabalho, está maternando, né, em outro processo, também vai abrir essa possibilidade, né, de mudar isso se você sentir que é o momento, né? Que bom, que bom. Que bom que eu tô ajudando, gurias, que bom. Fico muito feliz. E agora, o fundamento 5. No dia de hoje, demonstro amor, respeito e sou gentil com todos os seres vivos. Esse é o grande desafio, né? Acho que esse é o mais difícil de todos. Porque eu vivo numa bolha, né? E na minha bolha eu consigo colocar em prática, mas se vê muita raiva, né? Muita raiva, muitas coisas ruins acontecendo, principalmente na internet, onde a pessoa não está frente a frente com o outro, as pessoas xingam, né? Aconteceu uma situação bem desagradável comigo. Foi pelo Facebook, inclusive eu não estou utilizando muito mais o canal lá. Eu senti que esse era um aprendizado até para não usar mais o canal lá, né? Estou mais aqui no Instagram mesmo e no YouTube. Surgiu uma pessoa que falou num vídeo meu que eu estava falando um monte de asneira e que era para eu dar um jeito de arrumar os meus cabelos porque era muito feio, tipo, era ridículo e eu tinha que arrumar meu cabelo. Ela só escreveu isso. E eu até coloquei na comunidade quando aconteceu. E eu fiquei assim, ó, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu respondia alguma coisa pra ela. Eu fiquei pensando, nossa, ela deve estar sofrendo muito na vida dela. E muitas pessoas, elas fazem isso. Pra quê? O que elas ganham? Expandindo tanta raiva. Espelhando aquilo que elas vivem, né? E foi um desafio, né? Eu fiquei, nossa, será? Eu acho que eu preciso mesmo arrumar meu cabelo, porque esse cabelo aqui tá numa transição aqui que eu não sei nem eu o que fazer mais. Mas vou fazer o quê? E se a pessoa não quer estar ali para me ouvir, ela não precisava ouvir, ela era só ir embora, ela não precisava expandir aquela raiva. Eu me senti muito mal, fiquei triste, fiquei chateada com aquilo. E depois passou, entendi, beleza, é isso aí, vamos lá. Seguir em frente. Mas quantas pessoas passam por isso, né? E por que isso acontece? E no dia a dia? Será que às vezes a gente faz isso? Será que a gente faz isso com os nossos filhos? Será que a gente faz isso com a nossa família? Por muito tempo eu fui a piadista da família que fazia piada com os outros, as piadas, aquele humor negro, sabe? Umas piadas para tirar sarro. Eu nem sei mais contar piada hoje. E tenho dificuldade de entender as piadas, que horror. Mas eu mudei isso, né? Eu senti que não era legal fazer mais isso, né? Porque para algumas pessoas parecia engraçado, mas para algumas não era engraçado. A pessoa ficava chateada, né? Então, a Arachana colocou aqui, antigamente nos queimavam na fogueira, hoje agridem na internet. É isso? A Priscila lembra das minhas piadas. Eram muito ruins, né? Eu era super piadista, eu achava o máximo, mas eram umas piadas muito idiotas, assim, e não era legal. E eu fazia isso porque era uma forma de eu me entrosar, né? De eu ser aceita, assim, né? Mas hoje eu não, né? Eu acho que eu sou divertida e tal, mas sem fazer isso, sem precisar fazer alguma coisa para desrespeitar alguém, né? Alguma coisa assim. Então eu aprendi muito isso. E a importância de a gente fazer essa reflexão, né? Será que a gente consegue demonstrar amor, respeito, ser gentil com as pessoas? Porque a gente quer que as pessoas sejam gentis com a gente quer que as pessoas nos respeitem, a gente quer que as pessoas demonstrem carinho, afeto, amor por nós. Será que a gente está também refletindo isso ou a gente está espelhando coisas ruins que os outros estão fazendo conosco porque está dentro de nós isso? Né? Tudo que acontece com o externo, que vem para nós, que de alguma forma
nos agride também está dentro de nós. Então, de alguma forma, eu estou recebendo, né, isso porque eu sinto também. Então, quanto mais eu demonstro amor, quanto mais eu demonstro respeito, quanto mais eu sou gentil, mais eu vou receber isso de volta. Aquela velha história, né? Gentileza gera gentileza, né? Que na prática ninguém coloca quase em prática, mas é bem isso. Quanto mais a gente consegue colocar isso em prática para os outros, mais a gente recebe isso de volta. É muito forte isso. E eu já tive na prática várias situações assim em que isso aconteceu. Situações até que, tipo, aconteceu uma coisa que a pessoa tava brava assim, e eu cheguei com amor, respeito e gentileza para a pessoa e conversei com a pessoa, e a pessoa naquele mesmo segundo a pessoa respirou e mudou assim, mudou a face, ficou mais tranquila e conseguiu conversar comigo e conversou com amor, com respeito, com gentileza comigo, né? Então, até em batida de carro, né? Batida, quando eu nem conhecia isso, mas aconteceu uma situação onde eu bati o carro e foi num taxista e ele saiu com raiva de dentro do carro, com o celular já me filmando, né? E eu fiquei muito calma com ele, conversei com ele, né? Demonstrei amor, respeito, fui gentil e no fim deu tudo certo, né? Eu tinha seguro, enfim, foi lá aquela confusão toda que acontece quando a gente, né, passa por isso, mas deu tudo certo. Eu tenho certeza que se eu tivesse chegado gritando com ele porque ele estava me filmando, teria dado um problemão assim, né? E não, eu fui lá e conversei com ele com calma, respeitei o que ele estava sentindo, tipo, as coisas aconteceram muito tranquilas, no fim das contas. E eu lembro que no final do ano ele me mandou uma mensagem, né, aquelas correntes que tinha antigamente no WhatsApp, que eu acho que agora não tem mais, porque eu nunca mais recebi. Mande para todas as pessoas que marcaram a sua vida nesse ano. Daí o cara me mandou, né, tipo, claro, eu marquei porque eu bati, né, no carro do cara, mas no fim ficou uma coisa leve, assim, sabe, não foi ruim. Então, é isso. Nós recebemos tudo aquilo que a gente faz para o mundo, que a gente vai coloca em prática para o mundo. Então, muito importante esse fundamento. Para fechar os 5 fundamentos, no dia de hoje, demonstro amor, respeito e sou gentil com todos os seres vivos. Muito importante colocar tudo isso no papel e começar a partir de amanhã fazer esse movimento de usar esses 5 fundamentos. Ele é um presente, né? Porque isso fez muita diferença na minha vida. E tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Para as meninas reikianas que estão aqui, eu tenho certeza que também fez e faz diferença na vida de todas elas. E é um presente que eu senti de compartilhar, que faz muito sentido e que realmente, se a gente coloca em prática, a gente muda a nossa frequência, a gente muda a forma como a gente sintoniza a nossa vida, nosso dia. Então, ele acaba se tornando parte de nós. Cada vez mais forte. E deixa eu ver aqui. Só um lembretezinho para vocês. Faltam 5 dias! Faltam 5 dias para a jornada da mãe intuitiva. A cura da mãe é a cura do filho. Essa jornada incrível, ela vai ser muito maravilhosa. Estou preparando com muito carinho, como eu falei, né? Muitas coisas aconteceram, muitos desafios. Quem é mãe sabe o quanto a gente tem que se desdobrar, né? Para que as coisas aconteçam. E por muitas vezes eu senti que tinham coisas me segurando. Eu fui lá e dei um jeito e usei a minha inspiração e a motivação para fazer as coisas acontecerem. E estou muito feliz, esperando por vocês. A partir de segunda-feira a gente começa. Quem ainda não está inscrita para a jornada, quem não está na comunidade Mãe Intuitiva, no meu perfil tem o link para acessar e entrar, fazer parte. Na comunidade
Todos os links de todas as aulas, de todos os acontecimentos a gente acessa por lá. E a jornada, ela marca, então, um lançamento de algo muito especial que eu estou construindo há muitos meses para vocês. E tenho certeza que vocês vão amar, que vai ser incrível, tá? Então, sigam ansiosas, assim como eu, uma ansiedadezinha boa, assim, no coração. E que vai ser lindo. Agora, só para encerrar, eu quero trazer uma mensagem do cara que mais falou de intuição há mais tempo, de todos os tempos, e que trouxe isso. Ele foi depois de Platão, né? Claro, porque Platão foi o precursor, né? Dentro da história, pelo menos, que a gente tem acesso. Platão, ele falava muito da intuição, né? Platão trazia o plano das ideias, né? Que é onde fica a nossa intuição, que é quando a gente acessa esse plano das ideias, a gente consegue trazer tudo que está dentro do nosso histórico, dentro do nosso campo energético, de todos os registros que a gente já viveu e também dos registros do universo, né? Porque o plano das ideias nos conecta também com coisas grandiosas que o universo tem para nos oferecer, e a partir disso a gente usa tudo isso com a nossa intuição, né? Só um detalhe para as gurias que estão aqui chegando: a jornada, ela é gratuita, tá? São 4 dias, uma imersão muito importante. A gente vai ter iniciação espiritual, né? Então, até para quem já é aluna, participem, vai ser muito legal. E é uma iniciação que ninguém recebeu, nenhuma das alunas recebeu, porque isso foi uma canalização que veio para eu trazer para vocês, tá? Só vou voltar aqui 4 e 5. A live vai ficar gravada, tá? Qualquer coisa vocês voltem, mas eu só vou colocar rapidinho aqui. O 4, então, é no dia de hoje, trabalho de forma honrosa. Não vão embora que eu tenho uma mensagem final, tá? Bem importante. Espere! E o 5, no dia de hoje, demonstro amor, respeito e sou gentil com todos os seres vivos. E para fechar, então, eu estava falando de Platão. Na sequência, nós temos Albert Einstein, né? Que foi um grande... Eu demorei para conseguir aprender a falar o nome dele, porque eu tenho uma trava na língua, né? Difícil de falar. Foi um físico que demorou muito tempo para ele ser aceito. A teoria dele levou anos para ser aceita, porque ele tinha esse olhar através da espiritualidade. Ele falava muito da espiritualidade, da intuição, do universo, e ele falava que não existia nenhum ensinamento que você pudesse receber que fosse fazer com que você entendesse as leis universais. A única forma, o único caminho de conhecer o universo era através da intuição. Essa é uma das frases dele, mas a que eu trouxe aqui é outra, né? É tudo sobre o dia de hoje, porque a gente vai construir a partir de agora, através desses 5 fundamentos, o dia de hoje incrível, tá? Então, a vida é como jogar uma bola na parede. Se você joga uma bola azul, ela volta azul. Se você joga uma bola verde, ela volta verde. Se você joga uma bola fraca, ela volta fraca. Se você joga uma bola com força, ela volta com força. Tudo que a vida faz é retribuir aquilo que estamos lhe oferecendo. Então, o que nós estamos oferecendo para a vida? O que nós estamos oferecendo ao universo, às pessoas que estão à nossa volta? É exatamente aquilo que nós estamos oferecendo que nós vamos receber. Se a gente oferece reclamação, se a gente oferece raiva, a gente vai receber tudo isso de volta. Vamos colocar os 5 fundamentos em prática para mudar a forma como a gente está retribuindo, enviando para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta, as informações, para que isso também retorne a nós. Tudo é através de nós. Espero muito ter ajudado vocês. Coloquem em prática e me digam, me deem feedback aí se deu certo, como que está sendo, né, esse movimento de mudança. Quem sentir de compartilhar, né, como que vocês anotaram, marque a Mãe Intuitiva, por favor, vou ficar muito feliz de saber que vocês estão usando os fundamentos. Quero saber se deu certo, vai dar certo sim, tenho certeza.
Muitas pessoas já colocaram em prática e tiveram grandes resultados, tá bem? Gratidão, então. Nos vemos amanhã, tem aula amanhã lá na comunidade Mãe Intuitiva, às 15h15, e vai ser muito top a aula. Nós vamos falar sobre herança genética. É um tema bem, bem importante. Um beijo, gurias. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.